E aí, pessoal, começando mais um episódio aqui do JackCast. Hoje a gente está aqui com um convidado mais que especial, nosso querido vereador Vinícius Pacho, e vamos falar um pouquinho sobre as questões ambientais aqui no nosso município. Fala, Vinícius, aí, como é que você tá, cara? Primeiro, obrigado, gente, pelo convite, eu tô muito bem. Melhor agora, né? A gente vai poder falar sobre um tema que é tão importante. Queria agradecer o convite e dizer que estamos aqui para poder falar de meio ambiente. É isso. Muito obrigado. Problema tão agravante aqui no nosso município, né? Eu acho que eu sou uma das pessoas que falam muito sobre a nossa cidade, assim, né? O nosso território, inclusivamente. Eu venho de uma descendência do povo Pataxó, então eu acredito que toda a minha ancestralidade depende, né? De um convívio harmônico com a natureza. E quando a gente fala de meio ambiente, a gente não fala apenas das árvores, a gente não fala apenas dos corais, mas a gente fala também, sim, da qualidade de vida e como que a cidade ela se estrutura no território, né? Eu falo também em questão de saneamento básico, de acesso à água, de ter uma moradia com qualidade. E hoje a gente vai estar discutindo sobre isso, né? Enfim, passar a fala para você. Eu acho que a gente veio mais para escutar também as suas experiências enquanto vereador, principalmente um vereador jovem, né? Eu me coloco nessa participação, né, enquanto juventude, né? E queria saber assim de você, como é que é ser um vereador jovem na Câmara, de todos os seus embates, suas dificuldades. E também saber um pouco sobre como é, dentro do município que a gente vive, além de ser um vereador jovem que pauta as questões ambientais, que é uma problemática gigante, né? Sim. Não só problemática, como também a gente tem benefício, né, de ter... Não, com certeza. E foi o que o Gabriel estava falando. Acho que o primeiro desafio é mostrar para as pessoas que o meio ambiente vai além da arvorezinha ou do animalzinho. Assim, a gente precisa realmente entender que meio ambiente significa saneamento básico, transporte público adequado, planejamento urbano, acesso a direitos básicos, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, ela não é só ambiental, ela precisa ser econômica e social também. Então, quando a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando também, por exemplo, de que Porto Seguro é uma das cidades mais desiguais da Bahia, né? A gente tem quase 40% das pessoas vivendo com até meio salário mínimo, então é uma cidade que realmente tem números muito preocupantes e isso tudo faz parte dessa preocupação quando a gente vai falar dessa questão ambiental. Porque muitas vezes essa pessoa que não tem condição nenhuma, ela vai, por exemplo, até para a mata para buscar alimento, ela vai tocar fogo em alguma coisa, então você vê que no final das contas tudo isso está muito conectado. E ser vereador jovem em Porto Seguro com essa temática é um grande desafio. Eu espero que, inclusive, esse número, essa marca de ter sido vereador mais jovem seja batida o quanto antes, porque eu sequer sou tão jovem assim para poder ser considerado um vereador da juventude. Eu fui eleito com 32 anos de idade, né? Então já faz uma diferença muito grande, né? Na verdade, deveria começar com 18 anos, então o Gabriel está aí agora nesse desafio, espero que possa ocupar esse espaço. E a ideia é essa, eu acho que a gente, enquanto jovem, né, a gente precisa... lutar por essas questões porque vão nos afetar mais, né? As pessoas mais idosas que tomam essas decisões, primeiro, não estão muito preocupadas com essa questão, porque vem de uma formação cultural de época diferente e também não sofrerão os impactos de uma crise climática tanto quanto as pessoas mais jovens e ainda mais as gerações ainda que estão para vir, né? Sim, justamente por isso, né? Muito importante isso que você falou, porque você chegou aos 32 anos e já se tornou uma referência, né? Tanto que o Gabriel veio aí a seu convite, né? Muito de topar e acreditar que é possível, porque você esteve lá e conseguiu fazer bastante coisa, mas também por essa questão de a gente perceber, enquanto juventude, a problemática das mudanças climáticas chegando tão forte aí e percebendo ainda mais a gente que é de periferia, quanto isso afeta diretamente e da forma mais crua, né, assim possível, e perceber como o papel do poder público é importante nesse processo, né? Está inserido, né? Ter essa participação social. Eu acho que muito do que a gente pauta é trazer a questão do protagonismo da juventude dentro desses espaços, que é fundamental, que é o que a gente está falando aqui agora, né? Que nem você comentou, lá para frente quem vai sentir mesmo todo esse... Porque é um efeito em cadeia, né? Se hoje a galera tá destruindo, tá desmatando e ninguém tá se preocupando em cuidar, em trazer melhorias, isso vai ser uma bola de neve que lá na frente, né? Hoje nós somos jovens, mas lá na frente a gente vai estar com
com a idade um pouco mais avançada e a gente vai acabar sofrendo com isso. E como você, enquanto candidato, pensaria que a gente pode implementar coisas no município para pensar essas questões climáticas enquanto juventude? Olha, assim, é de extrema importância. A nossa casa está pegando fogo, a gente está passando por uma crise. Assim, a gente teve exemplos aqui no nosso território, como Cabralha, teve a grande enchente, né? E isso pode acontecer também aqui em Porto Seguro. A gente precisa se atentar a isso e precisa trazer isso em discussão. Então, pensar formas que mitigue ou que reduz esses danos é fundamental. Eu, por ser da área da educação, por estar me formando em ciências da natureza, eu acredito que apresentar uma educação ambiental para as escolas, fazer um plano de educação, um plano municipal de educação ambiental e trabalhar isso dentro da escola, onde as escolas elas pensam a sociedade de uma forma sustentável, é fundamental, porque a partir dali que a gente vai trabalhar a conscientização da população. A população ela vai começar a entender que é preciso sim estar participando nas tomadas de decisões, porque é preciso também você ter uma ética em relação ao cuidado com a natureza, né? E, que nem eu estava falando, e você também comentou, muito das nossas vivências está relacionada à tomada de decisões de pessoas que não entendem ou um pouco menos se preocupam, né? Eu sou de periferia, então a minha realidade vai ser bem mais agravante. A gente Sem tem dúvida. um conceito que está sendo bastante discutido, que é a questão do racismo ambiental, né? Então, quem vive em comunidade indígena, quem vive nas periferias como Alto do Vilas, Baianão, os bairros mais periféricos, as zonas mais periféricas, são as pessoas que vão sofrer mais com essas problemáticas ambientais. E partindo do ponto da educação, eu acho que é fundamental a gente pensar numa educação que traga uma base para essas pessoas, né? Em que também direcione para o poder público, até porque eu, enquanto jovem, eu percebo que muitos ao meu redor não sentem essa necessidade de estar inserido, né, dentro da questão política, de estar ligado com o que está acontecendo com o cenário político atual, porque foi criada uma ideia, um mistério ali da política, Sim. Um mito, né, em que as pessoas não têm esse certo interesse. Porém, é uma falha, porque se a gente não se interessar, como é que a gente vai conseguir realmente transformar a nossa realidade? Uhum. Sem dúvida. Na verdade, esse é o grande risco, né? Que a gente não participe, porque não existe espaço vazio na política. Alguém estará ocupando o espaço que nos é de direito. Então, se nós não estivermos ali ou não tiver gente ali para defender o que a gente acredita, outras pessoas estarão e muitas vezes defendendo ideias e ideais totalmente diferentes dos nossos. Então, acho que o risco da não participação política ele é muito perigoso, né? Então, é muito importante a gente ter gente nessa pauta ambiental cada vez mais preocupado com isso, inserindo isso no debate, discutindo isso, porque isso é fundamental. Inclusive, as questões de saneamento, porque a gente está falando de mudanças climáticas, mas elas não estão lá na frente no futuro, né? A gente já vive muitas questões ambientais hoje que afetam diretamente a nossa vida. Por exemplo, tem dados que falam que cerca de 40 mil habitantes em Porto Seguro não têm acesso, por exemplo, a água potável em casa, ou mais de 60 mil habitantes não têm esgotamento sanitário, e tudo isso também está atrelado à nossa saúde, né? A gente vê um descaso muito grande com a limpeza também do município. E eu acho que isso são coisas que a população consegue enxergar e ver na pele, mas chega a naturalizar, né, de alguma forma. Sim. E o município, ele tem um certo descaso grande com isso. Dentro do seu mandato, eu consegui ver você falando sobre a licitação do contrato da Embasa, por exemplo, né, que é a empresa responsável por fazer o saneamento no município. Então, se vocês puderem falar um pouquinho também sobre a perspectiva de vocês sobre o saneamento, sobre essas questões, né, que já afetam a gente diretamente. Com certeza. E a gente tem que primeiro pensar que o saneamento tem 4 eixos, né? E aí é água potável, é água pluvial, então a drenagem pluvial é um fator fundamental. Cabralha, você deu o exemplo, né? Uma cidade que não tem hoje um bom planejamento de drenagem, corre o risco de inundar, de sofrer consequências graves das chuvas cada vez mais intensas. A gente tem a questão do esgotamento sanitário, que é uma outra questão problemática em Porto Seguro, que na verdade boa parte do esgoto está indo para os rios, está poluindo os rios, né? Está poluindo o solo, prejudicando muito a vida das pessoas, em especial nas periferias, onde não há. Nosso planejamento de esgotamento sanitário foi feito
nos anos 90 a partir de uma perspectiva do turismo, né? Então só as zonas turísticas possuem saneamento básico adequado. E, além disso, a questão dos resíduos sólidos, que é um outro problema gigantesco em Porto Seguro, né? A gente tem, hoje, direcionando para um aterro, mas esse aterro, por exemplo, não faz nenhum trabalho de reciclagem, de economia circular, de uma lógica de reversão desses materiais. Então, a gente hoje está praticamente enterrando dinheiro, está prejudicando as cooperativas, que são realmente os agentes da sustentabilidade, né? Então, acho que a gente precisa pensar os eixos da sustentabilidade a partir dessa ideia, dessa perspectiva, para que a gente possa realmente ter uma Porto Seguro que se preocupe adequadamente com isso, né? E assim, uma das nossas maiores economias é o turismo, né? Então, se a gente degrada os nossos cartões postais, que são as praias, são as belezas naturais, são os rios, isso automaticamente vai afetar também na nossa economia. E eu acho que é importante a gente falar disso, sobre como que as indústrias, né, daqui do nosso município, que é as indústrias hoteleiras, elas precisam se importar na questão da revitalização dos nossos rios. A gente fez parte de uma reunião, né, com a Secretaria do Meio Ambiente, que estava discutindo sobre um rio que passava entre alguns hotéis. Córrego Chamagunga. Que é o Córrego Chamagunga, e que estava tendo um relato de pessoas se contaminando com doenças que são vetorizadas pela água, né? Uhum. E aí, enfim, ou seja, está atingindo diretamente o turismo. E se a gente incentivar para que esses grandes empresários também abracem essa causa e lutem pela conservação dos rios, não poluindo, não direcionando seus esgotos de uma forma inadequada, é fundamental, porque aí a gente vai ter toda uma participação social. Beleza, é válido construir alguns empreendimentos aqui no nosso município? Sim, porque traz perspectiva, traz fonte de renda para as pessoas precisam trabalhar, porém a gente precisa pensar isso de uma forma sustentável. Né? Sem dúvida. Eu ia falar sobre a questão do poder público mesmo implementar isso enquanto lei. Já na verdade, os empreendimentos, eles têm a obrigação de lidar com seus próprios resíduos, né? Uhum. Mas, por exemplo, se o município ele não incentiva, por exemplo, a coleta seletiva, a destinação correta disso, é o que você falou, que a gente está enterrando dinheiro de várias formas. Porque o resíduo, né, que no caso seria o popularmente lixo, ele gera renda, ele gera dinheiro, e também da forma como você falou, que o município, ele gera o turismo. Então, do contrário também, se a gente traz essa perspectiva de uma cidade sustentável, uma cidade limpa, uma cidade que funciona, claramente as pessoas vão querer vir para cá e a gente pode trazer esse turismo sustentável para cá. Inclusive, a questão de Lagoa Azul, que você, né, tem lutado bastante a questão da gente preservar e trazer, também é uma coisa que a gente pode beneficiar o turismo e a preservação. Sem dúvida. Na verdade, Porto Seguro ele tem uma condição natural e que parece que as pessoas lutam contra, que é de ser um destino turístico sustentável. Porque, Porto Seguro ocupa os primeiros lugares aí de destino turístico no Brasil, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Maceió, Porto Seguro, são sempre... Só que as demais são capitais, com uma dinâmica completamente diferente. Porto Seguro tem, naturalmente, e literalmente, naturalmente, né, essa predisposição de ser esse destino turístico sustentável e de unir essa questão da preservação com a questão do turismo, do ecoturismo, do etnoturismo, né? Então, todos esses aspectos. Só que o que a gente vê é o contrário. Isso acontece porque justamente a gente tem um conflito hoje na nossa cidade, que é esse conflito com essa questão da especulação imobiliária que está inserida na lógica da gestão pública. Então, a gestão pública, em vez de estar pensando a partir do interesse público, do interesse coletivo, e pensando numa cidade que, tudo bem, os empreendimentos podem vir, mas de acordo com determinadas regras. Acontece o contrário, o empreendimento vem, impõe as regras do jeito que quiser, e aí depois a cidade que se vire para se adaptar.